vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus para meditar nessa noite. Deus tem falado conosco por meio dos louvores e temos adorado o Senhor através desses louvores. Mas agora chegou a hora da mensagem, da exposição da palavra de Deus, que é o nosso guia. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. Voltando a Abrão na vitória sobre. Desculpa, 17, só 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão, a Bíblia da Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Feche seus olhos, querido Deus, adorado ao Senhor, entregado a Ti o nosso coração, o nosso louvor e a nossa adoração. Continua falando conosco nesta noite, agora, através da Tua palavra. Queremos sair daqui renovados, restaurados, fortalecidos pela Tua palavra. Aleluia. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assim. Queridos irmãos, meus irmãos, nós estamos no culto de ensino, culto de doutrina. Esse culto acontece uma vez no mês, né? A área acontece semanalmente, tanto no templo central como nas congregações. E o culto de ensino, o culto de doutrina, é para ensinar. Essa é a finalidade do culto. Além disso, toda vez que vamos no domingo, nós viemos para adorar. Nós viemos aqui nessa noite para adorar, para prestar o nosso culto a Deus. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, culto racional. Porém, esse culto racional tem uma finalidade, além de levar os irmãos, todos nós que somos a Igreja de Cristo, a adorar a Deus. É que aqui se ensine a palavra, se leve o ensino da palavra, porque, meus irmãos, é a palavra que faz toda a diferença na vida do crente. Por isso que o salmista escreveu no Salmo de número 119: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O profeta Oséias disse que o povo peca por falta de quê? De conhecimento. Meu povo peca por falta de conhecimento. Então nós temos uma igreja em Bacabal que, pela graça de Deus, os seus líderes se preocupam em transmitir o ensino da palavra de Deus. E nós precisamos crescer cada dia, crescer na graça, na intimidade, na oração, na consagração, mas também crescer no conhecimento da palavra de Deus. E esse texto fala de um assunto que pouco eu falo, pouco eu ensino. Entendo assim, desses 4 anos, quase 4 anos que nós estamos aqui na área, assim, talvez eu tenha ensinado 2 ou 3 vezes sobre esse assunto. Me lembro que recentemente, talvez por questão de menos de um mês, estivemos ministrando na congregação Porta da Graça e falando sobre esse assunto. Mas poucas as vezes que nós temos ensinado sobre o assunto doutrina do dízimo. Mas a Bíblia, o dízimo ou a doutrina do dízimo está na Bíblia. O dízimo é uma prática, como nós podemos observar no texto sagrado, no primeiro livro da Bíblia, que traz a primeira referência a dízimo. Então o dízimo é uma prática anterior à lei. A lei ela foi dada por Deus a Moisés. Moisés é considerado um grande legislador, porque ele instituiu a lei, recebeu de Deus a revelação, os 10 mandamentos,
E a partir dos mandamentos, dos 10 mandamentos, ele institui a lei moral, a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios e várias outras legislações. Mas é interessante que os irmãos observem, pelo texto que nós acabamos de ler, que o dízimo é uma prática anterior à instituição da lei, né? E seu significado está enraizado, presente em toda a Bíblia Sagrada. Então nós podemos inferir, sem titubear, sem dúvida nenhuma, que a doutrina da Bíblia, ou seja, a doutrina do dízimo, é uma doutrina mais do que atual. Ela existe antes da lei, ela existe na lei, porque Deus vai falar através de Moisés, no livro de Levítico. Eu vou já citar isso para os irmãos. Ela existe no livro profético, muito conhecido pelos irmãos, o texto do profeta Malaquias, e a doutrina também existe no Novo Testamento. Então ela permeia a doutrina do dízimo, permeia toda a Bíblia Sagrada, está enraizado em toda a Bíblia Sagrada. Eu sei que os irmãos muitos de vocês, mas por que é que as doutrinas a gente de vez em quando tem que estar sempre falando? Que a igreja ela vai se renovando. Tem os adolescentes, tem os jovens, e tem mesmo os irmãos que já uma certa idade que precisam aprender, porque a nossa mente ela pode levar ao esquecimento. E nós precisamos sempre estar revisitando a palavra de Deus diariamente, lendo-a, colocando-a em prática nos nossos corações, para não esquecer daquilo que Deus determinou, instruiu, orientou o seu povo. Então, o termo dízimo, eu sei que todos vocês já sabem, significa literalmente a 10ª parte. O termo, a palavra, o vocábulo dízimo significa 10ª parte. Na Bíblia Sagrada, a primeira vez que vai fazer referência, fazer menção ao dízimo ou a essa doutrina, está exatamente no texto que eu li para os irmãos, capítulo 14 de Gênesis, versículo 18 ao 20, quando Abraão tinha vencido uma guerra, né? E o rei de Salém, Melquisedeque, né, veio entregar, veio agradecer, veio louvar a Deus por aquela conquista, como diz o texto sagrado: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, né? Então Abraão trouxe pão e vinho, aliás, Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abraão e abençoou Abraão, que é a bênção que Melquisedeque entrega, né, atribui a Abraão, no versículo 19 e no versículo 20: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos seus inimigos em suas mãos. Está reconhecendo que foi Deus quem fez com que Abraão vencesse aqueles reis naquela guerra. Tudo vinha de Deus. Deus é que dava a graça, a capacidade, a intelectualidade, o poder, a autoridade, o governo, tudo vem de Deus. E aí Abraão, entendendo isso, após receber essa bênção do sacerdote, essa bênção do rei de Salém, do rei de Salém, porque ele tinha uma visão de sacerdote, mas não dentro da lei, era um sacerdote pertencente ao Deus que havia ele mesmo constituído, não era o homem que havia constituído, porque o ministério do sacerdote vai acontecer depois da instituição da lei. E o rei de Salém, Melquisedeque, traz, porque é uma figura exatamente desse sacerdócio de Cristo Jesus, o sacerdócio eterno. Ele traz pão e vinho a Abraão, e Abraão reconhece. Depois de receber a bênção, o texto deixa muito claro no versículo 20, que diz assim, versículo 20, na última parte do versículo: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aleluia. Então essa é a primeira referência, a primeira menção da doutrina do dízimo, antes mesmo da lei ser instituída, bendito seja o nome do Senhor, como forma de gratidão,
de agradecimento. E é essa mensagem que eu quero que os irmãos entendam nessa noite, porque muitos irmãos, infelizmente, ainda não entenderam o valor do dízimo, ainda não devolveram aquilo que é de Deus. E eu quero que você entenda que não é uma obrigação, é uma gratidão. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque por gratidão. Deus nos fez sensíveis à sua voz. E o crente que é fiel a Deus, o crente que teme a Deus, ele devolve o seu dízimo do seu salário, da sua produção, não é por uma obrigação, é por gratidão. Por entender que Deus ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Aleluia. É gratidão, irmãos. É um sentimento que eu quero que você entenda nessa noite. É um ato de gratidão. É um ato de reconhecimento da sabedoria divina. Por que que Abraão tinha vencido os reis, 5 reis? Por que que Abraão conquistou aquela vitória? Porque Deus dera a ele a capacidade, a sabedoria, a estratégia e o poder. Tudo que você tem, a capacidade para trabalhar, a capacidade para empreender, a capacidade para passar no concurso público, porque alguns irmãos são concursados, como eu sou, pela graça de Deus. Tive a oportunidade há mais de 20 anos atrás a passar em 2 concursos públicos, quando ainda nem era pastor. Passei para professor do ensino médio, depois passei para professor do ensino superior. Isso não foi só a minha capacidade, foi a mão de Deus, foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus. E como não ser grato a um Deus que nos dá tudo, a um Deus que nos dá pão, a um Deus que nos dá o alimento, a um Deus que nos socorre na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor. Como diz o salmista no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O inimigo tem espalhado nas redes sociais, na internet, que é o dízimo, é uma doutrina lá do passado, lá da lei, para que leve alguns crentes incautos a não entregar aquilo que é de Deus. Não faça isso, irmão. Tenha cuidado. Por isso que nós estamos aqui nessa noite orientando, instruindo, doutrinando, para mostrar pela palavra, porque o que guia a nossa vida não é o pastor, por mais que nós sejamos instrumentos de Deus para ajudar, porque como diz o texto de Efésios, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, pastores e mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Essa é a nossa função, é preparar, é treinar, é capacitar, é doutrinar, é ensinar, pastorear. Mas você não segue o pastor é um instrumento de Deus. Você não segue o pastor, você tem que seguir a palavra de Deus, que o pastor, que o dirigente transmite, ensina, que o seu líder, a sua líder ensina. Então deixe de ouvir vozes estranhas, que podem influenciar quem não tem sustentação na palavra, pode influenciar quem não tem conhecimento da palavra, mas quem tem conhecimento da palavra vai ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Então Abraão, ele realizou um ato de gratidão e de reconhecimento da sabedoria divina. Abraão entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. Como já disse os irmãos, o sentido literal da palavra dízimo é 10ª parte, ou trazendo para o nosso contexto de salário, porque muitos são assalariados hoje, é 10% ou 10ª parte. Esse ato de Abraão demonstra que o dízimo é uma forma de honrar a Deus e de consideração, porque tudo que possuímos provém de quem, irmãos? De Deus. É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá a condição de trabalhar, porque sem saúde a gente não trabalha. É Ele que nos dá a estratégia, é Ele que nos dá a visão para aqueles que são empreendedores. Tudo que nós temos é Deus que nos dá. Se meu irmão está crescendo, mas o dízimo é a 10ª parte para quem ganha 100 mil reais, como para quem ganha 1.000 reais. É igual, não há diferença. E o que Deus quer de nós é a nossa fidelidade, não como uma obrigação,
eternidade, para que você entenda que você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te proporcionado. Não pode doer no seu bolso no final do mês, no início do mês, não importa nada. Não pode ser algo doloroso, pesado. Aí eu vou tirar aqui, eu ganho R$2.000, vou tirar R$200 para levar para ele. Não pode ser doloroso, tem que ser algo agradável, é uma oferta, como se fosse uma oferta que você está colocando no altar do Senhor. Como é bom a gente perceber que o irmão, que a irmã chega aqui na secretaria ou na congregação de qualquer uma das nossas congregações, vai lá na tesoureira e entrega com alegria, ou manda hoje pela comodidade das questões virtuais, manda pelo aplicativo lá, abre o aplicativo, a agenda da igreja, pega lá o QR Code, copia e manda só o comprovante para a tesoureira. Mas você tem que fazer isso, não é por uma obrigação, é por quê? Por gratidão. Seja feliz ao devolver o seu dízimo. Seja alegre ao devolver o seu dízimo. Porque quando você faz isso por motivo de gratidão, reconhecimento que tudo vem de Deus, Deus se agrada. Deus não quer que a gente faça isso por constrangimento. Deus não quer que a gente faça isso por obrigação. Deus quer que a gente faça isso por gratidão. E a gratidão é o ato que demonstra que tudo que nós temos, tudo que nós alcançamos, vem de Deus. A vida vem de Deus. A saúde é Ele que nos dá. O trabalho é Ele que nos dá a graça de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. Tudo é do Senhor. Então, meus irmãos, não é uma obrigação legalista. Embora a lei, no período da lei, houvesse essa legalidade, essa obrigatoriedade. Mas hoje, como antes da lei, até mesmo no período da lei também, mas embora a lei tenha prescrito como um mandamento, mas é preciso que nós entendamos que nós não estamos vivendo debaixo da lei, nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. E o crente que é fiel, ele é fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Quando tudo está bem, ele entrega o seu dízimo. Quando vem a dificuldade, ele também entrega o seu dízimo. Porque, irmãos, tem alguém, embora o texto de Malaquias a gente possa entender assim, mas não é bem assim. Tem alguém que entrega, Deus, eu vou entregar meu dízimo porque eu quero prosperar. Eu vou entregar meu dízimo. É como se houvesse uma troca, uma barganha. Não pode ser assim. É claro que Deus vai abençoar aquele que é fiel. Deus vai retribuir. Mas a motivação, é isso que eu quero que você entenda. A motivação não deve ser esta. Eu vou devolver o meu dízimo porque eu quero que Deus me dê 2 vezes mais, ou 10 vezes mais. Deus pode dar, porque Ele não fica devendo nada a ninguém. Mas eu quero que você entenda que você tem que entregar, chegar no início do mês, não será o dia que você recebe o seu salário ou o seu negócio, você tem que entregar, não é porque você quer receber algo em troca, é porque você já está agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem te dado. Essa tem que ser a motivação. Se a motivação tem sido essa, eu vou dar meu dízimo, eu não tenho sido crente fiel até hoje, vou só exemplificar hipoteticamente, mas a partir de hoje eu vou ser, porque o pastor está ensinando, mas eu vou entregar porque eu tenho certeza que Deus vai me retribuir, vai me dar muito mais. Não pode ser assim. Deus vai dar? Vai. Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso, porque Ele quer nos abençoar. É desejo de Deus nos abençoar, mas a motivação tem que ser: eu vou fazer isso porque eu já tenho sido uma bênção, eu já tenho recebido de Deus uma bênção. Diariamente eu recebo bênção da parte do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Outro exemplo que nós temos no dízimo antes da lei, eu tenho que passar rapidamente, é com Jacó. Jacó faz um voto a Deus lá em Gênesis capítulo 28, do verso 20 a 22, e ele diz: e tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Ele faz o voto a Deus: e tudo que tu me deres, eu te darei o dízimo. Então aqui o dízimo surge como uma expressão de devoção e de compromisso com Deus. Então entenda bem, dízimo é um compromisso de devoção. Quando você dá o seu dízimo, você está adorando a Deus. Quem tem esse entendimento? Você está adorando a Deus, assim como na oferta no culto. Quando nós ofertamos ao Senhor, ali é uma forma de adorar a Deus.
adorando a Deus pela sua fé. Embora seja um aspecto material, mas tem um aspecto espiritual na entrega. Não importa o valor, o que importa é a motivação, porque a viúva tinha só um moedinho, mas ela deu tudo que ela tinha. Deus olhou para aquela motivação do coração daquela viúva. Amém, meus irmãos? Então o dízimo está antes da lei, mas ele também está na lei, como doutrina da lei de Moisés. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 27 e o versículo 30. E outro irmão, obreiro, até pode me ajudar na leitura. Deuteronômio, capítulo 14, versículos 22 e 23. Primeiro eu vou ler Levítico, capítulo 27, versículo 30. E depois o obreiro aqui me ajuda na leitura. Deuteronômio 14, 22 e 23. Vamos ler primeiro Levítico 27 e 30. Os irmãos encontraram? A minha versão é um pouco diferente da sua, porque é NVI, é uma versão internacional. Diz o texto sagrado. Não está aparecendo. É importante eu pegar o contexto. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. E quem é que é o dízimo, irmão? É do pastor? O dízimo pertence a quem? Ao Senhor. Isso aqui está na lei. Já foi instituída a lei por Moisés. O dízimo teve menção na Bíblia antes da lei, Gênesis 14, Gênesis 28. Agora na lei, Levítico, todos os dízimos e tudo que você produzir será consagrado ao Senhor. E aí, Deuteronômio 14, quem encontrou? Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto do mundo. Certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que no ano após ano se recolher no campo, e diante do Senhor. Seu Deus, no lugar que Ele escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Vocês comerão o dízimo do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. Está claro para vocês aqui a obrigatoriedade da lei. Na lei, o dízimo tornou-se parte do culto. Preste bem atenção no que eu estou me dizendo. Na lei, instituída por Moisés, o dízimo tornou-se parte do culto, com a função de sustentar os levitas. Na lei, o dízimo tinha essa finalidade, sustentar os levitas, porque os levitas eles trabalhavam para a igreja, ou seja, trabalhavam no louvor, na liturgia do culto, na adoração, de levar o povo à adoração. Então os dízimos tinham essa finalidade, sustentar os levitas, responsável pelo serviço do tabernáculo. O tabernáculo que organizava os sacrifícios era os levitas. Então eles não tinham outra função. Eles não iam cuidar de ovelhas, de bois, eles não iam plantar. A função deles era a função espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então tinha essa função, sustentar os levitas, responsável pelo serviço do tabernáculo, ajudar os necessitados, como órfãos e as viúvas. Essa era a função, ou seja, a finalidade do dízimo na antiga aliança. Trazendo para o contexto atual, é aproximado à finalidade que estava prescrita na lei. Aos obreiros que vivem e são sustentados pelo dízimo da igreja. Mas também a igreja faz o trabalho social, de construção, de ajudar alguém que precisa. Isso também é resultado de quê? Da fidelidade de dízimos e oferta dos irmãos. Então o que estava lá na lei, muitos anos atrás, ainda continua em evidência, trazendo agora para o contexto não mais da lei, mas para o contexto da graça. Então estou mostrando aos irmãos que a doutrina do dízimo está antes da lei, está dentro da lei, mas também está no livro profético, ou seja, ela está inserida
em toda a Bíblia Sagrada. Como é que alguém vai dizer que o dízimo é só para o povo hebreu? Se ela está antes da lei, se está na lei, se está depois da lei. Agora nós temos um texto do livro do profeta Malaquias, que eu sei que vocês conhecem, já ouviram alguém falar, alguém pregar sobre esse texto, que é mais que se prega sobre dízimo, é o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Vamos lá ler esse texto? Malaquias 3, de 8 a 10. Vocês vão me tolerar aí mais 10 minutinhos para a gente concluir. Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim mesmo, se eu não vos abençoar. Vamos parafraseando. Então, nos livros proféticos, o dízimo continua sendo enfatizado como um aspecto essencial de entusiasmo. Trazei, vocês vão ser abençoados. Aqui eu não quero que o meu irmão entenda que você tem que trazer o dízimo para uma expectativa de troca. Não, mas se for preciso, Deus vai te abençoar. Porque está na palavra. Ele não falha, Ele é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. Jeremias escreveu que Ele verá sobre as suas palavras para as cumprir. Deus é fiel na sua palavra. Agora, não seja esta a motivação, mas sabe que se você for fiel, Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você prosperar. Só quero que você entenda que não seja esta a motivação, mas se for preciso, Deus vai cumprir essa palavra na tua vida. Agora entregue, como já disse, por gratidão. Amém, queridos? Vamos para a gente concluir. Essa passagem revela que a infidelidade do dízimo é vista como um roubo contra Deus. O profeta deixa bem claro: se você não levar o dízimo, você está roubando. Deixa eu ler esse texto para os irmãos. Sei que você já conhece. Malaquias, abre aí. Abre aí a sua Bíblia. Malaquias 3, 8 a 10. Vou ler do versículo 8 ao 10. Glória a Jesus. Não marquei aqui, mas ele já encontrou. Muito bem. Diz assim, irmãos: pode um homem roubar a Deus? Pode um homem? Tem uma pergunta. Pode um crente roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que roubamos? Os dízimos e nas ofertas. Só eu estou falando, não. Só eu estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, se você deixa de levar o dízimo à casa do Senhor, o profeta diz: você está roubando a Deus. Aí ele continua: vocês estão debaixo de grande maldição. Quem rouba a Deus, irmão, vai viver debaixo de maldição. É a Bíblia que está dizendo, ou sou eu? É a Bíblia. E não é na lei, é depois da lei. Os profetas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí vem o versículo 10 que todo mundo conhece: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vos abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las, ou onde guardá-las. Aqui, irmão, não fala só da bênção material, porque tem gente que associa isso aqui só o aspecto material, mas o crente ele é abençoado acima de tudo no aspecto espiritual. Aqui é a promessa da bênção espiritual. É claro que se agrega ao material, mas sobretudo espiritual, de você ser cheio de poder, de graça, de conhecimento, de intimidade, de comunhão, de fidelidade a Deus. E agregando as coisas materiais. Se houver necessidade, Deus vai prover, porque Ele é o Deus supridor, Ele é o Deus provedor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora não deixe para devolver o dízimo só quando está sobrando. Faça a prova de Deus. Seja fiel a Deus. Porque se você for como aqueles que quer desenvolver ou devolver o dízimo só quando sobrar, não vai sobrar nunca. Não vai sobrar
Deus tem a nossa fidelidade, por gratidão, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Deixa eu ir para o último ponto, para nós concluirmos. Tem muito mais coisa para se falar sobre o dízimo, mas o tempo hoje ele está curto, né? E aí a gente vai depois em outro momento falar sobre o dízimo. Mas mais sobre o dízimo, sobre a oferta, o dízimo do Novo Testamento. Esse versículo, eu sei que todos vocês conhecem também. Está em Mateus, capítulo 23, e o versículo 23. Diz o texto sagrado. Jesus falando. Versículo 23. Glória a Deus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei e da justiça: a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Não vamos encontrar muita doutrina, muitos ensinamentos de dízimo no Novo Testamento, mas aqui esse versículo ele é suficiente, porque foi o próprio Jesus que deixa claro a doutrina do dízimo. Ele faz uma repreensão, chama de hipócritas os fariseus, porque eles davam dízimo de tudo, do cominho, do endro, de tudo, as coisas menores, mas eles não tinham justiça, eles não tinham misericórdia, eles não tinham amor, eles não tinham compaixão, eles não eram obedientes a Deus, eles viviam de aparência. Esse dízimo vai valer a pena? Eu pergunto aos irmãos: se o irmão der dízimo de tudo, ser fiel 100%, mas não for um crente obediente, amoroso, cheio de compaixão, não for um crente justo, vai valer a pena? É isso que Jesus está deixando claro aqui para nós. Jesus, nesse texto, não condena, ele não condena a prática do dízimo. Tanto é que ele fecha dizendo: façam isso sem deixar de fazer aquela outra coisa. Façam isso, sejam obedientes, sejam justos, sejam misericordiosos, sejam cheios de compaixão, mas não deixem de contribuir, não deixem de entregar o seu dízimo. Ele não se coloca contra o dízimo, ele nos mostra que ele é uma bênção para os que praticam. Porém, ele ressalta que o dízimo deve ser acompanhado de uma vida justa, cheia de misericórdia e de fé. Se nós devolvermos o dízimo, mas não formos cheios de compaixão, cheios de misericórdia, cheios de amor, não sermos justos, não vai valer a pena. Então, seja primeiramente justo, cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, um crente piedoso, um crente cheio de fé, e seja também dizimista, porque é isso que Jesus está querendo. Vocês pagam o dízimo, devolvem o dízimo de tudo, mas não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor, não tem fidelidade, não tem piedade, vive de aparência. E tem gente que acha que vai se justificar só porque dá o dízimo. Deus quer em primeiro lugar o nosso coração. Deus quer que nós sejamos crentes cheios de piedade, cheios de amor, de compaixão, amorosos. Ele quer uma igreja amorosa. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Portanto, queridos, o dízimo é um reflexo do estado da nossa relação com Deus. Olha o que eu estou dizendo. É um reflexo do estado da nossa relação com Deus. Se você é um crente que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que vive para Deus, você vai também ser um crente dizimista. Porque o dízimo é um retrato da nossa comunhão com Deus. Não abra mão da compaixão, não abra mão da misericórdia, não abra mão do amor, não abra mão da piedade, e seja dizimista. É isso que Jesus quer para a sua igreja. Porque em outro momento, como mais hoje, nós vamos dizer que o dízimo, com o dízimo que você traz para a casa do tesouro, a igreja avança. Como é que nós vamos pagar a energia? Pagar para sustentar a igreja, pagar os obreiros que trabalham dedicadamente ao ministério, e tantas outras coisas que a igreja faz, ajudar quem precisa, se não for pelos dízimos e as ofertas dos irmãos. A igreja não recebe doação do Estado, a igreja não recebe verba do Estado. Tudo que a igreja tem é fruto do trabalho
trabalho, da oferta e dos dízimos dos crentes fiéis a Deus. Então, agradeça a Deus, louve a Deus, porque você faz parte da história da igreja. Você é de Deus em Bacabal. A igreja de Bacabal tem um patrimônio grande, mas não é do pastor Raposo, é da igreja. Você pertence ao povo que contribui com as suas ofertas e com o seu dízimo para a casa do tesouro. E, além disso, você contribui com a sua oferta para a obra missionária, contribui com a sua oferta para investir no trabalho de evangelização, para investir no trabalho da ação social que a igreja faz. Então, irmãos, sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Além disso, eu encerro bem aqui. O dízimo ensina o princípio da generosidade. Crente fiel, ele é um crente generoso, porque com o dízimo e a oferta a gente ajuda quem precisa. Irmão, vamos fazer uma campanha para ajudar alguém. Está lá o irmão ajudando com a sua oferta. Se não for possível com o dízimo, porque já tem compromisso, nós vamos ajudar com a nossa oferta voluntária. Em outro momento eu vou falar de oferta. Isso fala de quem fala de generosidade. É melhor dar do que receber. Então, nessa noite, eu vou encerrar pedindo aos irmãos que façam uma análise, façam uma reflexão. Você tem sido fiel a Deus? Por gratidão? Se não for, peça perdão a Deus essa noite. Se não tem sido, melhor dizendo, peça perdão a Deus nessa noite. E a partir de hoje, coloque no coração: eu quero ser um crente fiel também. Não estou dizendo só, mas também nos meus dízimos e nas minhas ofertas para a casa do tesouro. Por gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem me feito. Você pode dizer amém comigo? Vamos ouvir o vocal.